2 irmãos, uma cidade e um ódio capaz de dividir um país inteiro. Adolf Dassler e Rudolf Dassler poderiam ter construído o maior império que o futebol já viu, juntos. Em vez disso, escolheram a guerra, uma das rivalidades mais ferozes que o esporte já testemunhou. Hoje você vai descobrir como um conflito familiar deu origem a Adidas e a Puma, porque a seleção alemã e Pelé foram peças decisivas nessa disputa global e o que resta dessa batalha até hoje. Bem-vindos ao Canto do Craque. O campo de batalha tinha um nome, Herzogenaurach, uma cidadezinha alemã de apenas 26 mil habitantes e palco de uma guerra que movimentaria bilhões. Rudolf Dassler, o Rudy, fundou a Puma em 1948 e instalou sua fábrica ao norte do rio Ourach. Adolf Dassler, o Adi, respondeu em 1949 com a Adidas, erguida ao sul, a menos de 500 metros de distância. Ali, separados por um rio e por um rancor imenso, nasciam 2 monstros da indústria esportiva. O sucesso econômico de ambas foi tão avassalador que praticamente toda a família da cidade tinha ao menos um integrante trabalhando para uma das duas. E foi assim que a divisão entre os irmãos Dassler, entre Adidas e Puma, contaminou o restante da população. O funcionário de uma evitava a todo custo qualquer contato com o funcionário da outra. Cada lado tinha seus próprios bares, suas próprias padarias, até barbearias específicas. E antes de cumprimentar alguém na rua, ninguém olhava nos olhos. Olhava para os pés. Mesmo logo, a conversa podia acontecer. Logo diferente, melhor fingir que a pessoa não existia. O delírio chegou a tal ponto que Herzogenaurach ganhou um apelido que dizia tudo: a cidade dos pescoços torcidos. Mas nem sempre foi assim. No começo, Adi e Rudy não eram rivais, eram sócios, parceiros, irmãos que construíam algo juntos. Para entender como chegaram ao ódio, precisamos voltar no tempo. Lá no início da década de 1910, os dois, junto com o irmão mais velho, eram conhecidos na vizinhança como os meninos da lavanderia. O apelido vinha do trabalho, entregar as roupas lavadas pela mãe pelas ruas da cidade. O pai seguia outro caminho, operário numa fábrica de sapatos, e foi ele quem plantou nos filhos o fascínio pelo mundo do calçado. O outro combustível que moldaria o futuro dos dois era a paixão pelos esportes. Adi e Rudy treinavam e competiam em tudo que aparecia: futebol, atletismo, qualquer modalidade onde pudessem se medir. Essa vontade de vencer nunca os abandonou. O problema é que com o tempo ela se voltou um contra o outro. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a situação econômica dos Dassler e de toda a Alemanha era extremamente delicada. A inflação e o desemprego tornavam quase impossível seguir em frente como antes. Foi então que Adi tomou uma decisão simples, mas que mudaria tudo. Ocupou um dos quartos da lavanderia da mãe, juntou o que havia aprendido com o pai e começou a consertar sapatos. Só que Adi não era apenas um remendão, ele criava, experimentava, reinventava, e foi nesse quartinho improvisado que ele percebeu algo que ninguém mais tinha percebido antes. Todos os atletas de todas as modalidades usavam o mesmo calçado. O futebolista, o velocista, o saltador, não importava o esporte, o que cobria os pés era sempre igual. E se cada modalidade existisse um calçado próprio, desenvolvido especificamente para ela, quem usasse teria uma vantagem real sobre quem não usasse. Parece óbvio hoje, mas estamos falando de 1920, há mais de 100 anos. Com apenas 20 anos de idade, Adi começou a desenvolver modelos pensados especificamente para as pistas de atletismo. E funcionou. Em pouco tempo, seus calçados se tornaram indispensáveis. Qualquer corredor que quisesse se manter competitivo precisava de um par. As vendas explodiram. E o que começou como uma ajuda extra para a família rapidamente se tornou a principal fonte de renda da casa. Tamanho sucesso que, em 1924, Adi tomou a decisão de trazer o irmão para dentro do negócio. Juntos, fundaram oficialmente a Gebrüder Dassler Schuhfabrik, a fábrica de calçados Dassler, mais conhecido como Geda. A divisão de papéis era quase perfeita. Adi cuidava do desenvolvimento dos produtos, enquanto Rudy, mais extrovertido e com talento natural para vendas, tocava toda a operação comercial. A fórmula funcionou de novo, e dessa vez em escala muito maior. A Geda cresceu de forma exponencial.
E de repente, quase sem perceber, a família Dassler tinha se tornado a mais rica de Herzogenaurach. Mas os irmãos não queriam parar por aí. O próximo passo era o mundo, e não havia vitrine maior do que os Jogos Olímpicos. Foi em Berlim, em 1936, que eles dariam início a uma prática que definiria o marketing esportivo para sempre. Colocar seus produtos nos pés dos maiores atletas do planeta. E o maior nome daqueles jogos não tinha nem discussão. Era Jesse Owens, o velocista americano que prometia dominar as provas de pista, mas tinha um problema sério. Owens era negro, de descendência africana, e os Dassler estavam dentro do partido nazista que organizava os jogos. Aproximar-se dele era um risco enorme, político, social e pessoal. Ainda assim, Adi foi até a Vila Olímpica, bateu na porta e mostrou seus tênis ao atleta. Owens ficou impressionado com a qualidade, enxergou ali uma vantagem que não podia ignorar e disse sim. O que veio depois entrou para a história. 4 medalhas de ouro. Nos 100 metros, nos 200 metros, no salto em distância e no revezamento 4 por 100. Tudo calçado com Jeda e o mundo inteiro assistindo. A vitória de Owens abriu uma porta que jamais se fecharia. Os pedidos começaram a chegar aos milhares, principalmente dos Estados Unidos. De repente, a Jeda não fabricava só tênis de corrida. Exportava calçados de hóquei, basquete, beisebol. O mundo tinha descoberto os Dassler e os Dassler haviam descoberto o mundo. No plano pessoal, tudo ainda parecia sólido. Rudolf foi padrinho de casamento de Adolf em 1934. Os dois decidiram se mudar com as esposas para a mesma casa, bem ao lado da fábrica. Adi no andar de baixo, Rudy no de cima. Parecia prático, parecia conveniente, parecia uma péssima ideia. As mulheres simplesmente não se entendiam, e Rudolf começou a encarar com crescente desconfiança o envolvimento de Cat, esposa de Adi, nas decisões da empresa. Mas enquanto os números seguissem no azul, dava para aguentar. O problema é que então chegou a Segunda Guerra Mundial, e tudo ficou muito mais complicado. Ambos foram convocados, a produção de calçados despencou, e a fábrica passou a fornecer armamentos para as fileiras alemãs. Adi recebeu autorização para voltar quase que imediatamente a retomar o negócio. Rudy teve que esperar, e nessa espera, a desconfiança entre os dois foi crescendo em silêncio. Um dos momentos que marcou a ruptura definitiva aconteceu durante um bombardeio à cidade. Quando Adi e a esposa chegaram a um abrigo subterrâneo para se proteger, encontraram Rudy e sua mulher já instalados. Foi aí que Adi soltou em voz alta: "Os sujos bastardos voltaram." Ele dizia que se referia aos aliados e seus aviões lá em cima. Rudy não acreditou nem por um segundo. Interpretou-a como um recado direto e nunca esqueceu. Com o fim da guerra e a derrota da Alemanha, ambos foram capturados pelos americanos. Mas, uma vez mais, de formas completamente diferentes. Adolf foi solto rapidamente, como reconhecimento pelo apoio histórico prestado aos atletas americanos. Rudolf passou quase o ano inteiro detido, isolado, sem liberdade. E durante esse período, os americanos lhe revelaram algo perturbador. Ele tinha sido localizado e entregue graças a informações fornecidas por alguém próximo. Rudy não precisou pensar muito. O nome que veio à cabeça foi um só. Não tinha provas, mas provas, nesse ponto, já não faziam muita diferença. Quando voltou ao negócio, ficou claro para os dois que não tinha mais como seguir juntos. Em 1948, a decisão foi tomada: dividir tudo e encerrar para sempre a Jeda. Adi ficou com a fábrica ao lado da estação de trens. Rudy com a da rua Würzburger. E os funcionários? Cada um escolheu seu lado, como todo mundo naquela cidade acabaria fazendo. 2/3 dos funcionários, os de desenvolvimento de produto, ficaram com Adi. O terço restante, o pessoal de vendas, seguiu Rudolf. A divisão estava feita. Meses depois, Rudy fundava a Puma. No ano seguinte, Adi combinava seu próprio nome com o sobrenome da família e criava a Adidas. 500 metros separavam uma fábrica da outra. E em vez de seguirem cada um seu rumo em paz, os dois deram início a uma das guerras mais implacáveis que a indústria do esporte já viu. Desde o primeiro momento, a Adidas saiu na frente. Os designs de Adolf eram inovadores, calçados mais leves, mais resistentes, mais desejados. A escolha natural da maioria dos atletas. Rudolf corria atrás, tentando se atualizar, buscando brechas com modalidades específicas onde pudesse ganhar terreno. A batalha tinha começado, mas antes de seguirmos com ela, preciso te contar uma oportunidade que não dá para deixar passar.
A Forja Criativa, parceira aqui do Canto do Crack, é a loja oficial do Mercado Livre, que distribui os canivetes da Murra, peças que carregam exatamente esse espírito de cuidado, detalhe e autenticidade. São canivetes com acabamento em aço inox, pensados para quem valoriza a ferramenta de verdade, seja para uso no dia a dia, camping, coleção ou simplesmente para ter um objeto bem feito nas mãos. Nada de produto genérico. A Murra trabalha com modelos que têm identidade própria, com gravações, detalhes artesanais e um visual que mistura tradição com funcionalidade. E o melhor é que você encontra tudo direto no Mercado Livre, com entrega rápida e toda a segurança da plataforma. Se você curte esse tipo de peça, ou até estava procurando um canivete confiável para carregar no dia a dia, vale muito a pena dar uma olhada. Eu vou deixar o link dos produtos aqui na descrição e também no comentário fixado. Assim você conhece os modelos da Murra vendidos pela Forja Criativa e de quebra ainda ajuda o canal a continuar trazendo histórias incríveis do futebol mundial. Então, depois do vídeo, passa lá e confere. Forja Criativa e Murra, ferramentas com personalidade, feitas para quem valoriza a qualidade de verdade. Agora, voltando aos Dassler, uma das primeiras grandes batalhas entre os irmãos teve a seleção alemã como palco. E aqui, Rudolf parecia estar à frente. Ele mantinha uma relação próxima com o técnico Sepp Herberger, que inclusive tinha colaborado no desenvolvimento do Super Atom, o primeiro calçado do mundo com travas aparafusadas e intercambiáveis, adaptáveis a diferentes condições de jogo. Uma revolução. Mas às vésperas da Copa do Mundo de 1954 na Suíça, Herberger apresentou sua conta, 1.000 marcos alemães por mês para que seus jogadores calçassem o produto da Puma. Rudy achou um absurdo, recusou na hora. Se soubesse o que viria a seguir, teria achado barato demais. Herberger cruzou o rio, literalmente, bateu na porta da Adidas e fez a mesma proposta. A Adi disse sim, sem pestanejar. O calçado dele, lançado um ano depois do Super Atom, também trazia a tecnologia das travas intercambiáveis e com a seleção alemã nos pés, estava prestes a entrar para a história. A Alemanha surpreendeu o mundo e chegou à final contra a Hungria. Ninguém acreditava. Afinal, na fase de grupos, os alemães haviam apanhado de 8-3 dessa mesma equipe. Mas o futebol tem dessas coisas. O dia da final amanheceu com chuva pesada. O campo virou lama. A bola parou de rolar como antes. E o que era desvantagem para uns se tornou oportunidade para quem tinha o calçado certo. Era preciso agir. E rápido. Segundo conta a lenda, o próprio Adi desceu ao vestiário durante o intervalo, ajoelhou no chão e trocou as travas das chuteiras, adaptando cada par para a lama daquele campo. Um detalhe técnico que naquele momento poderia mudar tudo, e mudou. A Alemanha virou o jogo, venceu por 3-2 e aquela partida ganhou um nome que ficaria para sempre: o Milagre de Berna. O papel do calçado foi tão reconhecido que Adi saiu dali com o apelido à altura, o sapateiro de uma nação. E junto com ele, a Adidas saía de Berna como a marca do futebol alemão, um vínculo que duraria décadas. Da mesma forma que muitos de vocês já devem saber, só chegará ao fim em 2027, quando a Nike assume esse posto. Um terceiro personagem nessa história sobre o qual não vamos falar agora, mas se quiserem, é um ótimo tema para um próximo vídeo. A partir de Berna, a Adidas consolidou uma vantagem que ia muito além dos contratos. Suas fábricas eram mais modernas, mais sofisticadas, mais eficientes do que as de Rudy, e isso aparecia no produto final. A diferença entre os dois já não era só comercial, era estrutural. Com o tempo, Adi e Rudy foram envelhecendo e o peso da guerra entre eles foi passando para a geração seguinte. Horst Dassler assumiu o comando da Adidas, Armin Dassler o da Puma, e ao contrário dos pais, os dois filhos pareciam dispostos a virar a página. Havia respeito mútuo, havia maturidade, havia, quem sabe, a possibilidade de um recomeço. Infelizmente, não durou muito, porque então chegou a Copa do Mundo de 1970, e com ela um nome que colocaria tudo à prova: Pelé. O rei absoluto do futebol, a figura de maior alcance no esporte mundial, um ativo que qualquer marca pagaria caro para ter. E caro era a palavra-chave. Uma guerra aberta entre Adidas e Puma para vestir Pelé poderia sangrar as finanças das duas companhias de um jeito difícil de recuperar. Foi aí que Horst e Armin
tiveram um momento raro de lucidez coletiva e fecharam um pacto. Nenhum dos dois assediaria Pelé. Protegeriam seus negócios sem entrar numa disputa suicida. A paz parecia, enfim, possível entre os Dassler. Se aproximou de Henningsen e disse diretamente: estava interessado em usar a Puma. O preço? Apenas $25 mil para a Copa do Mundo, algo em torno de $203 nos dias de hoje, mais $100 mil pelos 4 anos seguintes. Para o melhor jogador do planeta, era quase uma petincha. Hans sabia o que tinha nas mãos, ligou imediatamente para os escritórios da Puma e passou a situação para o Armin. O herdeiro da marca tinha 2 escolhas na mesa: honrar o pacto com o primo e seguir pelo caminho seguro da cooperação, ou quebrar tudo e aproveitar a maior oportunidade que o esporte tinha colocado na sua frente. Armin escolheu quebrar tudo. Pelé assinou com a Puma, e o que veio depois foi cuidadosamente planejado. Antes da partida das quartas de final contra o Peru, o craque pediu ao árbitro uma pausa de alguns segundos. Precisava amarrar os cadarços. A câmera o seguiu. O mundo inteiro viu. Ali, em close, estavam as novas Puma King, as mesmas com as quais Pelé se sagraria campeão do mundo. Um detalhe a mais: o cameraman também tinha sido pago pela marca para garantir que aquele momento fosse capturado. Nada foi deixado ao acaso, e o resultado apareceu rapidamente. Nos anos seguintes, a Puma recuperou terreno em velocidade impressionante, com vendas crescendo a taxas anuais próximas de 50%. O episódio deixou claro para as duas empresas qual seria o jogo dali em diante. A Adidas, com seu orçamento muito superior, partiria para fechar contratos com seleções e equipes inteiras. A Puma apostaria em menos nomes, mas nos nomes certos. Essa estratégia voltou a aparecer de forma memorável na Copa de 1974. A Holanda chegava como a grande favorita do torneio, com Johan Cruyff como símbolo de uma geração. O problema? A seleção tinha contrato com a Adidas, mas a estrela do elenco era patrocinado pela Puma, e Cruyff não estava disposto a abrir mão disso. Se recusou a entrar em campo com as 3 listras da concorrente. A Adidas argumentou que a camisa era dela e que ele não tinha escolha. Cruyff respondeu com uma frase que ficou na história: a camisa pode ser de vocês, mas a cabeça é minha, e manteve a posição. A solução foi uma camisa especial, criada exclusivamente para ele, idêntica da seleção holandesa em tudo, exceto nas listras. Em vez de 3, apenas 2. Sem nenhum contrato formal com a Holanda, a Puma tinha criado uma das camisas mais icônicas da história das Copas. Mas além dessa graça, o domínio da Adidas naquele Mundial era inegável. Das 16 seleções participantes, 12 vestiam as 3 listras, Puma não tinha nenhuma. O padrão se repetia. Em 1986, no México, a história voltou a se contar da mesma forma. A Adidas vestia 13 das 24 seleções participantes. A Puma, nenhuma. Mas a Puma tinha algo que valia mais do que qualquer seleção: Diego Armando Maradona, o melhor jogador do mundo. E seguindo o roteiro que Pelé tinha escrito 16 anos antes, o argentino de marketing perfeita, repetida, aperfeiçoada, eternizada. Mas se olharmos além dessas batalhas por rostos e contratos, os números contam uma história ainda mais reveladora. Em 1981, a Adidas produzia 280 mil pares de calçados por dia, a Puma 100 mil. 1/3. Não era só uma diferença de estratégia, era uma diferença de escala, e o faturamento confirmava. Em 1993, a Puma gerava 200 milhões de euros por ano, a Adidas 1 bilhão e 400 milhões, uma relação de 7 para 1. 3 décadas depois, em 2023, os dois lados cresceram, mas a proporção se manteve. A Puma chegou a 8 bilhões e 600 mil, a Adidas a 21 bilhões e 400 milhões. A vantagem construída tijolo a tijolo desde Berna nunca foi apagada. E os fundadores dessa guerra? Rudy morreu em 1974, Adi em 1978. Os dois homens que partiram uma cidade ao meio, que dividiram famílias, que transformaram um rancor pessoal numa rivalidade bilionária, foram enterrados no único lugar que ainda poderiam compartilhar: o cemitério de Herzogenaurach. E em extremos opostos, claro. Até na morte, os Dassler não se encontraram.